Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cris Davi e esse é o nosso canal. Bom, falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Primeiramente, começando por esse grande jogador, Yuri Alberto. Eu vejo que tem muitos comentaristas na praça, aqui no Rio Grande do Sul, comentaristas da Bandeirantes, da Rádio Guaíba e da Grenal, que às vezes tentam desmistificar a importância que foi a reestruturação da base e o quão nossos jogadores da base não devem nada para nenhuma base. Até porque a gente, desde quando a gente voltou da Série B, a gente está disputando títulos, a gente está indo todos os anos para a Libertadores e a gente está conseguindo manter uma base estrutural de time. Obviamente a gente está tendo alguns azares porque desgraçadamente isso é do futebol e às vezes tu não consegue acertar em tudo que tu deseja e dentro de campo às vezes as coisas não fluem como poderiam fluir. Por exemplo, o Atlético Paranaense ele usa muito a base no Campeonato Paranaense e dentro disso em 2017 em 2018, quando eles nos ganharam a Copa do Brasil, tinha muito dessas revelações que foram moldadas dentro do Campeonato Paranaense, até que surgiu o muito bom volante que foi para o Lyon, o lateral que foi para o Atlético de Madrid. No momento não me lembro muito bem os nomes deles, mas são muito bons jogadores que até estão indo para a seleção brasileira. O Bruno Guimarães e o outro é o Leon Lodge. Mas é importante isso que a gente está fazendo, afirmando a nossa base, porque a gente só conseguiu colher algo bom agora em 2020. Até porque a gente não tem que falar que é só o jogador da base, aquele jovem que é feito pela gente, que a gente desenvolve, mas também aquele jovem que a gente pega de outros clubes, aonde a gente dá aquela lapidada final. Isso também é muito importante, porque tu tá de olho no mercado e tu sabe qual é o jovem que tá a ponto de poder ser lançado e poder fazer a diferença dentro de uma equipe já com um sistema feito como Internacional. E foi muito importante, a esses poucos dias o Miguel Ángel Ramírez estava num treino dos jovens, vendo os nossos jovens, porque a gente tinha um modelo e um modo de fazer futebol com a antiga gestão, que era um modo distinto, diferente, até porque em muito eles pegaram uma gestão em 2015 que tinha destruído o Internacional, que tinha comprometido renda, que tinham roubado o clube, que tinham feito um estrago no Internacional, tanto que os jovens daquela época sofreram muito, porque entraram em um time que já estava muito desajustado, que acabou dificultando muito o progresso desses jovens. Quantos jovens a gente perdeu nesses anos? Eu cito o Otavinho, que está no Porto, o Gustavo Goulart, o William e o Iago. Se tivessem times mais bem estruturados, como, vamos dizer assim, de 2018, vamos dizer, e esse último brasileiro, eles teriam rendido muito mais, eles teriam saído por muito mais dinheiro e eles teriam ajudado muito o Internacional. Mas, infelizmente, aquele momento pediu aquilo, desgraçadamente. Mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que estar com o Miguel Ángel Ramírez. A gente tem que cobrar, obviamente, avanços. A gente tem que porque eu vejo muito colorado quando ele vai participar de programas de debate, ou alguns colorados bem bunda moles, que eles ficam dizendo, a gente não vai ter resultado, a gente vai ter que esperar, se a gente perder é normal porque a gente está recém num modo, um modo diferente de se jogar e de se fazer. Não, o Internacional é um time grande, que tem que estar disputando e tem elenco para tudo, para disputar tudo e ser competitivo. A gente não pode perder. A postura do Internacional tem que ser mudada. O Internacional dentro de campo tem que estar querendo ganhar, tem que estar querendo desfrutar daquele momento e fazer as coisas certas.
porque isso também tem que ser do técnico. Eu espero que o Miguel Ramírez ele oriente os jogadores sempre atentos, sempre priorizando o coletivo, porque a gente vê muitas vezes dentro do jogo muitos jogadores fominhas que não pensam no time e tentam fazer tudo sozinho. Isso é algo muito ruim porque atrapalha muito a equipe como um todo. Porque a gente vê que aquele jogador inteligente, aquele jogador que não é fominha, ele se destaca dentro dos outros. Porque é algo muito especial e bacana tu ver a diferença de... o que a gente vê dentro do desenvolvimento do time. A gente tem que ter jogadores dentro do Internacional inteligentes, que queiram jogar para o time e não para si mesmo, porque dentro do que está sendo feito dentro de campo, o jogador tem que estar um passo adiante do seu adversário, desde a nossa construção lá de trás até o término da jogada. Os meio-campistas, os zagueiros, na hora de construírem um jogo desde lá de trás, eles têm que imprimir velocidade, eles têm que imprimir dinamismo, e os jogadores têm que se apresentar para que o time sempre tenha uma opção de passe. E obviamente quando as coisas não der certo, tem que dar um chute, um chutão. Esse gauchão está sendo vamos dizer assim, os jogadores eles estão em muitos jogos tendo um pouco de liberdade para não se desgastarem tanto. O técnico, por isso, ele faz tantas variações de time. Acho que agora vai ter um pouco menos, eu espero, porque a gente tem que ter um time base. E, obviamente, dentro desse time base, a gente sempre vai poder fazer variações, tipo, jogam 11 em um jogo, no outro jogo se poupa 3, 4, e depois no outro jogo mais 3, 4, e voltam aqueles 3, 4 que foram poupados no jogo anterior. A gente tem muitas possibilidades, a gente tem condições, a gente tem time, e, obviamente, vai vir o Tyson e quem sabe mais algum outro jogador para complementar o elenco, mas esse elenco é muito bom. Eu espero que o Miguel consiga aprimorar os jovens que já foram lançados pelo Abelão e por Odair, e lançar outros jovens interessantes, por exemplo, como o Lucas Ribeiro. Valeu, torcida, tamo junto.